só para lembrar sobre isso. O sabor amargo. Aí temos a terra representada pelo baço e o estômago, né? Eles falam baço, na verdade é baço pâncreas, porque quando o chinês descobriu tudo isso daí, era uma época que não poderia ser feito dissecção de cadáveres para saber o que eram os órgãos lá dentro. Eles tinham que imaginar. Eles iam nas batalhas e viam as pessoas mortas lá e ficavam pesquisando os órgãos dentro. Eles já achavam que era um órgão único, né? E na verdade ele era dois, porque a gordurinha que ficava em volta, que eles chamavam de gordurinha, né, em volta do baço, era o pâncreas. Então a gente precisa lembrar que são dois órgãos aí. E é sempre assim, um órgão compacto, né, que tem o coração, um órgão compacto, o fígado um órgão compacto, a vesícula sendo a porção oca representando a parte yang e o fígado representando a parte yin. Então todos os órgãos compactos, a parte yin e a parte yang, pelos órgãos ocos, né? Aí eu acho interessante também a gente ver um pouco dos os envolvidos aqui, né? Aqui no caso do elemento terra, baço estômago, boca, músculos, a preocupação, né? A emoção mais importante, e o sabor doce. No metal a gente envolve o nariz, pelos e pele, a emoção que enfraquece o mal seria a tristeza, e o sabor picante. A água regida pela rim e bexiga, né? Sempre então um órgão compacto, um órgão oco. Responsável pela audição, pelos ossos, cabelos, a emoção medo enfraquece os rins, e o sabor é salgado. Então a gente vê também no plano de fundo o símbolo do yin e do yang, né? Onde o claro representaria o yang com uma sementinha aqui do yin, e o escuro representando o yin com a sementinha do yang, para dizer que isso é um movimento constante, por isso que a gente fala 5 movimentos. Aí a gente fala um pouquinho das ferramentas que a gente usa na medicina tradicional chinesa, que envolve a acupuntura sistêmica e auricular. A sistêmica seria aquela que usa as agulhas, a auricular aquela que usa aqueles curativinhos com cristais ou com metais na orelha. E aqui cabe lembrar que já existe um conceito moderno da acupuntura, né? Porque há muito tempo atrás a acupuntura era vista como esoterismo, né? Uma coisa assim de autossugestão, que não tinha fundamento. E hoje em dia a gente sabe que não é mais isso, né? Foi feito pesquisas científicas e foi visto que no ponto de acupuntura você estimula com a agulha ou com qualquer outro instrumento, né? Laser, pressão mesmo. Você vai estimular esse ponto, ele vai estimular umas fibras que são fibras nervosas primitivas, chamadas de fibras A delta. Essa fibra, ela vai comunicar com os nervos periféricos. Esses nervos periféricos vão levar o estímulo até a medula espinal, né, que fica na parte dorsal nossa. De lá, ele pega uma rodovia, que a gente costuma falar que é uma rodovia, que se chama trato espino-talâmico. Isso daí vai levar a informação até o tálamo, onde é feito um processo do que está acontecendo no nosso corpo. A partir daí, o tálamo joga para o córtex. No momento que o tálamo joga a informação para o córtex, a gente sente aquela dor da picada. Então, tudo isso que eu estou falando, quem já fez acupuntura sabe, é muito instantâneo. Então, tudo isso que aconteceu foi em milissegundos, né? Aí o córtex bota para baixo, volta para o tálamo, volta para o hipotálamo para a hipófise, e a hipófise faz com que sejam liberados os neurotransmissores, né? Que seriam a serotonina, endorfina, o GABA, que são substâncias com uma característica mais yin, porque eu não falei antes, mas assim, o yin estaria relacionado mais com falta de movimento, tá? Repouso. E o yang com movimento e com atividade. Mas também libera algumas substâncias de característica yang, que seria a dopamina, seria a noradrenalina, adrenalina e o cortisol. Ou seja, então existe fundamento hoje em dia, né? Até inclusive foram feitas várias pesquisas no sentido de dizer que a acupuntura não funcionava, que aquilo não era uma autossugestão, que não existia ciência. E eles utilizaram aparelhos de ressonância, né, com coloração
de coloração e começaram a fazer estímulos em determinadas partes do corpo, né? E ver o que acontecia. Aí eles faziam estímulo, por exemplo, num ponto do estômago, do meridiano do estômago na perna, e acendia no cérebro a área do estômago. Então, quando eles tentaram desmistificar, né, de dizer que a acupuntura não funcionava, aconteceu o oposto. Tá certo? Depois a gente tem outras ferramentas, que seriam a ventosoterapia, acho que todo mundo conhece aqueles copos de sucção, né, que tem o objetivo de tirar o excesso de sangue parado no local, ou mesmo o edema local, para fazer a circulação de energia. A fitoterapia, que seria a fitoterapia chinesa, é mais antiga do que a acupuntura ainda. Se a acupuntura tem 5.000 anos, a fitoterapia chinesa deve ter uns 7.000 pelo menos. Então é antes de Cristo que começou. A dietoterapia é muito importante, porque depois a gente vai ver um pouco sobre a língua e o pulso, a gente vai entender por que eles se preocupavam com a dieta, né? O caso, por exemplo, durante o frio, você não vai passar uma alimentação para o paciente que seja alimentos crus, alimentos frios, alimentos que aumentem o frio do paciente, né? E o contrário, no período do calor, paciente mais calorento, você não vai passar para ele alimentos condimentados, pimentas e mesmo comidas mais quentes, né? Você vai fazer uma mesclagem para que ele atinja a temperatura morna, né? Que seria 36 graus Celsius, né? Que é o padrão do ser humano, né? Aí vem o Tuiná, é uma massagem terapêutica, não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma massagem de fricção, em sentido horário ou anti-horário. No sentido horário você tonifica, no sentido anti-horário você ceda o ponto. Shiatsu, acho que é mais conhecido no ocidente, né, que é a pressão em cima de pontos de acupuntura no meridiano. Mocho bustão, que seria um bastão com uma erva chamada Artemisia, que você aquece os pontos de acupuntura e também aquece áreas do corpo, né? Tai Chi Chuan, todo mundo conhece também aqueles movimentos harmônicos e bem distantes que o terapeuta passa para os alunos, no intuito de alongar os membros e fazer com que a energia chegue mais facilmente aos meridianos. O Qigong, ele é um tipo de uma prática que envolve a concentração e a respiração e meditação. Aqui faltou falar também do Liang Kong, que seria... O Qigong é mais parado, tá? E o Liang Kong seria uma transição entre o Tai Chi e o Qigong. Então você vê como eles são todos voltados para uma visão global de tratamento, né? Aqui eu coloquei um pouco da língua, também é um outro curso, tá? É muita coisa para a gente falar, vou tentar ser breve. A primeira foto ali é uma língua normal, tem um pouco de reflexo de luz, mas a gente ainda considera normal. A gente vê que ela está totalmente rósea, né? A ponta dela a gente chamaria de a área do coração, logo abaixo, aqui está acima, mas a gente pensa no paciente deitado, né? A área do pulmão, depois a área do estômago e baço pâncreas, e lá na raiz da língua os rins. Na lateral, o fígado e a vesícula biliar. Então isso é convenção, a gente tem que aceitar, é um microsistema que está representando o corpo, assim como a orelha representa o corpo, a língua também. Então aqui eu coloquei algumas línguas para a gente ver o que a gente encontra, né? A que mais chama atenção aqui, acho que de todos, seria essa língua bem vermelha aqui, que mostra um paciente com sintomas de calor, tá? Então a língua fica bem vermelha. Já a primeira língua ali, você vai ver que tem um pouco de diferença entre a ponta dela e a borda e o corpo dela. O corpo dela com pouca circulação de sangue, a ponta e as laterais com bastante circulação de sangue, né? Então é um paciente que tem uma tendência a ter explosividade, mas tem sintomas de frio também porque falta sangue. Aqui a gente tem já uma língua mais seca, com uma cobertura esbranquiçada, a gente fala que é uma língua que gosta frio, tá? Essa aqui em contraste com a segunda língua, essa quarta língua aqui, seria o frio e a umidade. Então assim, a gente vê que além dela estar esbranquiçada, ela tem uma saburra pegajosa. Não dá pra gente ver aqui, porque a foto é um pouco ruim, mas imagine alguma
saburra pegajosa, tá? Saburra é a cobertura da mucosa, tá? E para exemplificar uma outra que seria uma cobertura com calor e umidade, né? Mais amarelado. Aqui a gente já vê uma língua que está com tanto calor que ela começa a perder partes do corpo dela, como se fosse o calor queimando ela, tá? Então começa a descascar a língua. Aqui já tem um processo de calor mais intenso, que vocês podem ver que ela quase não tem hidratação, e tem esses riscos centrais aqui, que a gente compara como se fosse o deserto, ou mesmo o solo lá do Nordeste, que a gente vê que o sol deixa ele rachado, né? Por falta de hidratação. Essa língua aqui, ela é a mesma aqui da primeira língua, só para a gente ver a borda dela como é um pouco diferente do corpo, né? Aqui uma língua arroxeada, que é mais comum em idosos, né? Mas deixa a pessoa mais propensa a problemas cardiovasculares, a AVCs e tudo mais. E aqui a mesma língua é um pouco mais um foco diferente, né? Então, assim, isso é a visão da medicina chinesa. Agora, na visão ocidental, a gente imagina essas línguas aqui com um quadro de doença bem cronificada, doenças degenerativas, pacientes com tratamento de quimioterapia, pacientes com quadros de parasitose, infecções virais, infecções fúngicas, né? Principalmente essas com essa característica bem esbranquiçada. Então, essa correlação que a gente faz. Aqui eu coloquei o curso também, que é um outro curso, muita informação que a gente teria que estar passando, mas só para a gente entender como que é feito a avaliação de que pontos de acupuntura você vai utilizar, né? Então você vai medir a pulsação, você fica sentado de frente para o paciente, ele está aqui na tua mesa, né? Com os braços expostos, e você vai tentar ver se o pulso está superficial ou se ele está profundo. Se você consegue palpar ele na superfície ou consegue só fazendo na profundidade. Então, com isso você vai ver se o paciente tem uma característica mais yin, mais yang, né? Então, o pulso mais superficial dá uma ideia, e cheio, né, que a gente fala que é um pulso que empurra o dedo, ele dá uma noção mais de yang. E aquele pulso fraquinho, que você precisa apertar lá no fundo, seria o pulso mais yin, né? Mas assim, a gente não foge da medicina tradicional, tá? Então assim, a gente considera também todos os exames laboratoriais para ver o quanto o paciente está inflamado. O hemograma com plaquetas dá muita informação para a gente. O estado de saúde das hemácias, se você tem uma deficiência de absorção de vitamina B12, de ferro, você consegue ver tudo pelo hemograma. Se você tem até parasitas, você pode imaginar com umas relações que a gente faz entre os eosinófilos, os neutrófilos, você consegue ver se está tendo uma alergia ou se está tendo um processo parasitário. Depois a gente tem aqui a glicemia de jejum, hemoglobina glicada e insulina de jejum para estudar a saúde do pâncreas. A homocisteína mede o risco cardiovascular. A PCR ultrassensível também mede um grau de inflamação e doenças reumatológicas. O ácido úrico vai mostrar para a gente o metabolismo das proteínas e como que o paciente se alimenta, né? Geralmente, o paciente que tem ácido úrico alto tem uma alimentação ruim. Ferritina e ferro para a gente ver o depósito do ferro, né? Ela pode ser tanto boa quanto ruim, depende do contexto da anamnese, porque às vezes a ferritina aumentada demais configura um quadro de inflamação. Então a gente tem que analisar bem criteriosamente. Aí os lipídios totais e frações, que incluiriam então o colesterol total, o HDL, LDL, todas aquelas frações de colesterol, que para a gente não é a gente não demoniza tanto o colesterol, tá? Porque ele é a base para a construção dos nossos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, e envolve a membrana dos neurônios e do cérebro. Então, assim, a gente precisa desses componentes. Então, às vezes eu recebo pacientes lá com colesterol total de 80. Vocês já viram uma coisa dessa? Sendo que o limite aceitável é 180.
até 200, nas pós que eu tenho feito, a gente aceita até 250 tranquilo. Tudo vai depender do quanto é o triglicérides do paciente e quanto é o HDL dele. Porque o triglicerídeo, que por incrível que pareça, é o que mais prejudica a nossa saúde cardiovascular, porque é ele que queima o vaso por dentro e inflama o vaso por dentro. Depois a gente tem alguns exames para ver presença de doença autoimune, né? Anti-TPO, anti-tireoglobulina, FAM. Já dá para a gente ter uma noção dessa parte. A gente tem a saúde do fígado pelo TGO, TGP, gama-GT, o cortisol para analisar a adrenal e os exames da tireoide, TSH, né, o ultrassensível, T4 livre, T3 livre. E essas 3 vitaminas aqui são importantíssimas, mas dependendo do contexto a gente pede outras também. Mas a vitamina D ou a vitamina B12 e o ácido fólico, que é a vitamina B9, são importantes pedir para ver o grau de inflamação. Bom, aí eu começo a falar aqui um pouquinho do que a gente faz na clínica para analisar o paciente também nessa visão mais biofísica, né? A biorressonância é um aparelho que utiliza as cargas elétricas do corpo, ela mede as cargas elétricas do corpo e através do nosso campo eletromagnético e um software de inteligência artificial, ele dá uma ideia de como está a energia dos seus órgãos, dos seus meridianos, para a gente fazer uma triagem do que pode ser solicitado. Aqui eu não sei como faz para perto do meio. Ah, tá. Então aí vocês estão vendo ali em funcionamento, né? O corpo sendo medido, através da mão, as cargas elétricas são passadas por esse software e é feita uma sugestão de diagnóstico. A gente tem que comparar depois com os exames clínicos, né, e a anamnese também para ver do que se trata, né? Aqui tem um exame muito que a gente chama que é a cereja do bolo dentro da medicina integrativa, que é um exame que a gente faz logicamente no microscópio, mas um microscópio diferente, onde ele, usando esse campo escuro, ele isola o plasma, que seria essa parte mais... acho que talvez eu apagar, né? Aqui a gente veria o plasma, né? Essa parte mais escurinha aqui. E isso que deveria ser as hemácias são... Eu vou chamar de hemácia agora, mas deveriam ser as hemácias, né? Essa aqui é uma paciente que chegou pra gente com um quadro de doença de Lyme, que é aquela doença do carrapato, não sei se vocês já ouviram falar. É muito difícil de ser tratada. Ela estava sendo tratada por um infectologista muito famoso aqui em São Paulo. E estava assim, estava mais controlada a doença de Lyme dela, mas assim, a cada 6 meses uma dose enorme de cavalar de antibióticos e corticoides e tudo que você imagina. Então ela chegou pra gente com sintomas de queda de cabelo, fraqueza, insônia, indisposição e depressão, né? Aí, eu acho que tem um videozinho, né? Já passou. Passei. Vídeo? Não, pronto. Não. Volta. Aí. É que já foi. Aí clica na imagem, isso. Aí, ó. Então vocês vão ver aqui, ó. Dá pra ver aqui um movimento, aqui Então, isso aqui é um bichinho, tá? Que parece ser uma Candida albicans, né? Então, o que a gente imagina que o sangue seja totalmente externo não é verdade, tá? Isso aqui se trata de uma paciente onde a membrana intestinal dele já não está íntegra, né? Então ela começa a absorver coisas que não deveria estar absorvendo. Aqui no fundo a gente vê um pouco de fibrina, de fungos, né? E isso aqui que a gente vê, esses círculos aqui, são as hemácias parasitadas. Tá? Então você imagina, né? Você imagina um paciente com essa configuração, ele não vai conseguir oxigenar os tecidos e nutrir como deveria. Tá? Aqui, essa outra... Nossa, que top essa imagem. Vídeo aqui, é um tempão que a gente reduziu um pouco mais, né? Para você ver que passa o filme... Tá passando já?
E o tempo todo ele fica assim, ou seja, um sangue estagnado, porque o plasma está muito denso e não deixa as hemácias progredirem, né? Esses dois aqui, ó, um pouco mais diferentes, seriam os glóbulos brancos eutrófilos, que estão tentando brigar aqui na batalha para vencer os parasitas. Então ela passou com a gente, fez alguns protocolos para poder dar uma melhorada, né, no estado dela. Ela não é de São Paulo, acabou que ela continua fazendo o tratamento convencional e estamos aguardando que ela volte de novo, porque ela melhorou bastante depois da terapia, né, que a gente vai passar agora. Então esse aqui é um dos aparelhos biofísicos que a gente utiliza no Hidrovitalis, que consiste, tá dando para ver, né? Tá. Uma bacia com água, sal integral, e esse eletrodo, ele tem microvoltagem, né? Não dá choque não, tá? Essa microvoltagem provoca uma osmose iônica que vai, através da linfa da perna, né, os vasos linfáticos, vai puxar as toxinas, né? Os metais tóxicos, Meu Deus, preciso os disso. radicais livres, para esse recipiente que fica dessa cor depois do processo. Então, a gente vai limpando o organismo através desse procedimento. Depois a gente tem a terapia do hidrogênio molecular, que é bastante nova e super comprovada, né, muito estudada pelos japoneses. O Japão é top de tudo da integrativa, eles estudam muito, né? Que consiste numa molécula produzida por um aparelho que é considerado, se não é o mais, é um dos mais antioxidantes da natureza. Ele é uma molécula muito pequena que atinge facilmente a profundidade do nosso corpo, né? E chega até planos dos órgãos profundos. Então, ele funciona como se fosse um detergente para limpar o nosso organismo. Ele pode ser aplicado de forma ocular, como vocês estão vendo aqui com esse óculos, para degeneração macular, glaucoma, fadiga ocular e para estimular a regeneração e circulação na retina. Logicamente, existem protocolos, né? Não é todo caso que melhora, mas a gente precisa acompanhar quero que você faça essa pós logo. Fazer um trabalho de suporte, né? A sistêmica seria feita aqui por esse catéter, e ele é inalado e vai percorrer através do pulmão, vai chegar na corrente sanguínea e fazer o mesmo processo de limpeza. Aí a gente tem a água hidrogenada, que é um aparelho também que lembra um liquidificador, né? E ele produz o hidrogênio molecular e magnetiza a água, para ajudar também no processo de limpeza. Quero uma máquina dessa. Tá? Então ele pode ser usado para neutralizar os radicais livres, os metais tóxicos, né, reduz o estresse oxidativo, Papai Noel me dê. auxilia nas inflamações, proporciona hidratação profunda, porque o hidrogênio penetra muito mais nos órgãos, então hidrata mais, tá? Aumenta a energia do corpo, porque o hidrogênio também vai participar da produção de energia pelas mitocôndrias, e isso aumenta o nosso ATP, e pode ser usada diariamente. Aí a gente tem a fotobiomodulação, né, que é feito para várias indicações. É utilizado o laser, tá? Esse daí é o que eu vou fazer, é o primeiro que eu vou comprar. Através do capacete, depois a doutora Carolina vai falar mais sobre isso. A doutora Carolina vai falar mais sobre isso. E memória. Eu amo. A gente tem também utilizado por via intranasal, que é feito direcionado para o gânglio do 10º par craniano, nervo vago, que é o nervo que faz a ligação do eixo intestino-cérebro. Tá? E isso vai proporcionar um bem-estar e uma melhoria da imunidade e limpeza do organismo também. E por último aqui, o ILIB, né, que é o laser sendo feito na artéria radial, tá? Pode ser feito na carótida também. E isso daí serve para fazer também toda essa limpeza do nosso organismo através do laser feito, a incidência sendo feita na artéria. A gente tem lá também a ozonioterapia, que já acho que é conhecida bastante de vários de vocês, né?
que é um aparelho que ele transforma o oxigênio medicinal em ozônio, que é o O3. E apesar do ozônio ser um gás oxidante, o aparelho transforma ele em microgramas. Então, assim, ele entra no nosso corpo em doses infinitamente pequenas. E com isso ele gera uma reação oposta no nosso corpo, antioxidante. Tá? Então ele pode ser feito com aplicação cutânea, aplicação bucal, é muito usado pelos dentistas na área para correção de problemas orais, né? Aí, ó, de falando dos dentistas. Feito por via retal, para ter uma ação sistêmica, injeção subcutânea. E a autoimunoterapia ela é muito utilizada em vários países. No Brasil ela é ainda um pouco tabu, a gente está ainda em processo de análise do CREMESP, né, para autorização. Mas o que ela faz? O que é feito? A gente retira um volume de sangue, né, geralmente 5 ml, ozoniza e aplica no paciente, no músculo glúteo de preferência, porque precisa ser bem profundo. E isso gera uma reação que vai aumentar muito a imunidade do paciente, né? E também a antioxidação. Depois a gente tem a soroterapia, que seria nada mais nada menos do que uma terapia onde você coloca todos os nutrientes, né? Vitaminas, minerais, aminoácidos, intravenosamente, de uma forma mais rápida, quando o paciente precisa de uma resposta mais rápida, ou aquele paciente que não gosta de fazer fórmulas manipuladas por via oral ou por via sublingual, é a melhor escolha. Sim. Bom, aí eu vou falar um pouquinho aqui dos óleos essenciais na nossa experiência, né, que a gente tem utilizado, né? Agora o campeão de todos, sem dúvida, é o Copaíba, né? Vocês devem concordar comigo. Amo. Ele ajuda esse sistema, esse eixo cérebro e intestino, porque a Copaíba estimula receptores semelhantes aos receptores canabinoides da cannabis sativa, né? Então ele faz essa conexão pelos receptores 2 da canabinoides, né? E também faz a limpeza das células no intestino. Tá? Ele ajuda a desinflamar as nossas células intestinais. Então a gente recomenda bastante o uso dele nos nossos tratamentos. O Zengest também a gente usa para aqueles pacientes que têm toda aquela questão que a gente está vendo, a limpeza do organismo, mas que apresentam com facilidade distensões abdominais, azias, os sintomas digestivos mais altos que a gente fala, né? Já o Copaíba a gente utiliza até para pacientes que têm colites, né, que têm colo irritável, para ajudar. Aí o OnGuard também é muito importante, porque ele é um importante promovedor da nossa imunidade. E a gente sabe que a mucosa intestinal ela é um local muito povoado por glóbulos brancos nossos, né, linfócitos, macrófagos e tudo mais. Então, quando a gente tem um paciente com desbiose, a gente tem essa barreira muito fraca. Aí, amiga, e essa sou eu. A membrana porosa. E com isso a gente fica com dificuldade de controlar o que está entrando no nosso organismo. Por isso que uma pessoa com uma situação dessa, quando come glúten, vai ter uma propensão maior a oxidar dentro do organismo, ou mesmo a lactose, os derivados, os laticínios e derivados. Então precisa que essa região esteja fortalecida para que a gente possa aumentar a chance do paciente melhorar a questão da desbiose, que é um desbalanço entre as bactérias boas e as bactérias ruins, né? E a gente vai falar um pouquinho mais depois, mais pra frente. Sem dúvida nenhuma, um dos que a gente mais gosta de estar utilizando é o Zenochrome. Ele é um óleo que ajuda a gente a eliminar os metais tóxicos, metais pesados, tá? É também visto como um fator para a limpeza dos rins das vias hepáticas, né? Então a gente sempre recomenda também durante o tratamento para aquele paciente que não consegue abandonar o que estragou ele, né? Então assim, por exemplo, o paciente não consegue ficar sem glúten, não consegue ficar sem os laticínios, então a gente
orienta a continuar com o tratamento depois, para não estragar tudo que foi limpo, né? Aí a gente tem aqui também um campeão de utilidades aqui, o Deep Blue, né? Acho que todos conhecem, né? A maioria pelo menos, que é um blend de vários óleos essenciais com propriedades de relaxamento, né? E alívio da dor. É interessante a gente lembrar que esse Wintergreen, ele tem no princípio ativo dele o salicilato, que é semelhante ao ácido acetil salicílico, natural, tá? Não é o mesmo. Né? E isso levaria a uma sedação da dor, então ele é muito bom para uso assim, por exemplo, em pré-treino, pós-treino, para não ficar com as dores musculares da academia. Com certeza. As dores ósseo-musculares do modo geral, a fibromialgia e contusões e lesões do modo geral, né? Então a gente usa bastante na clínica, porque a grande parte dos pacientes que chegam na acupuntura tem dor. E aqui a gente tem também, não pode deixar de esquecer, né, esse conjunto Metapower aqui, que é fantástico o efeito dele, né? Ele principalmente a Fiber Up, eu recomendo muito para ajudar a parte dos prebióticos, né, que são aqueles alimentos que vão alimentar as bactérias. Esse tipo de fibra, ele é para as bactérias boas. As bactérias boas gostam desse tipo de fibra. Já as bactérias ruins gostam de McDonald's, de fast food, né? Então a gente faz essa indicação para recuperar as bactérias boas, né? E o Metapower Advantage, ele tem uma propriedade muito importante para gerar energia, porque ele estimula as nossas mitocôndrias a produzir mais ATP. Ele tem uma substância que produz o NAD+, né, que é um dos precursores da cadeia respiratória do ciclo de Krebs, né, que é onde a gente aprende na época do vestibular, né, a produção de energia. E, sem dúvida nenhuma, é super indicado pela gente o Shea Ômega, porque ele tem uma quantidade grande de gorduras boas, tá? 900 miligramas é considerado boa. Dependendo do caso, a gente passa até mais, né? 2 cápsulas, 3 cápsulas, depende do quanto o nível de HDL do paciente. Ele é de origem marinha, tá? Tem 300 miligramas de EPA, que ajuda na saúde cardiovascular, e 300 miligramas de DHA, que ajuda no nosso cérebro, né? Na saúde do nosso cérebro, porque sim, ele é formado por colesterol bom, o nosso cérebro precisa de colesterol bom para processar a rapidez das mensagens. E além disso, ele tem ácidos graxos, né, 250 miligramas de ácidos graxos, isso é muito importante. Tem vitamina D em pequena concentração, como a vitamina E também em pequena concentração, que serve para manter a nossa dose diária, tá? Mas em casos de deficiência, a gente precisa suplementar com fórmulas complementares, né? E o grande, que eu chamo aqui de cereja no bolo também aqui do Shea Ômega, é a astaxantina, que é um potentíssimo antioxidante, né? Ajuda muito na saúde ocular, tá? E no processo inflamatório e enferrujamento do nosso corpo, ele ajuda também a limpar isso, né? Então, a saúde cardiovascular e cerebral. E por último, eu costumo encerrar, né, com essa frase de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, que é um dilema para a gente que trata pacientes, né? Que antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Isso aí é assim, a maioria das pessoas, tá? Acho que vamos dizer assim, 70% das pessoas procuram um tratamento mágico, né? Aquele tratamento que você vai, o médico descobre o que você tem, aí ele passa como remédio, ele vai na farmácia, toma a pílulazinha e acaba o problema. Isso não existe, né? Então, assim, a visão que a gente tem na medicina integrativa é justamente fazer o paciente participar do tratamento ativamente. Ele se informar. Hoje em dia tem redes sociais, tem Google, tem muita coisa errada? Tem, mas tem muita coisa certa. Então, ele pode tirar dúvida com o médico, com o terapeuta, para ver o que ele está sendo informado está correto ou não, mas ele precisa ter uma participação ativa. Era isso, gente, que eu gostaria de falar para você, que são as nossas redes sociais da clínica, Instagram.
palestra brilhante com a doutora Carolina, que tenho certeza que vocês vão adorar. O conhecimento dela é muito vasto, muito. Mas antes, posso chamar uma pessoa antes da doutora Carol falar com vocês? Gostaram? Sim! De todo esse compartilhamento, não é? Muito conhecimento, tenho certeza que a gente vai ficar aí a semana toda pensando em tudo que o Dr. Vicente nos disse. Obrigada, Dr. Vicente. Eu tenho uma perguntinha para ele, pode ser? Sim. Rapidinha, e a resposta também rapidinha. A regeneração macular é possível nesse tratamento? Porque é parte de uma degeneração, né? Ainda está em curso o segmento desses pacientes. Existem vários trabalhos sendo feitos no Japão, eles informam que sim. Agora, a gente precisa ver cada caso. Existem pessoas que não têm só degeneração macular, eles têm uma inflamação crônica, né? Um enferrujamento crônico no corpo todo. Então precisa primeiro limpar isso daí, todo aquele processo que a gente viu do hidrovitalis, ozonoterapia e hidrogênio molecular. Complementa, né? Bom, gente, e eu não poderia deixar de compartilhar também uma situação muito importante que aconteceu um tempo atrás na clínica do Dr. Vicente, em que estávamos trabalhando em parceria sobre os óleos essenciais, e lá conheci uma paciente dele, no momento em que a gente estava ali fazendo a degustação, conversando, trazendo conhecimento para os pacientes todos, e eu conheci uma paciente muito especial, que naquele momento ela estava precisando conversar e também cuidar de si mesma, que ela já vinha com vários acompanhamentos, né, Dr. Vicente? E eu sugeri que ela fizesse o uso de um óleo essencial que ele acabou de citar, inclusive, que é o Copaíba, e nós tivemos um resultado muito bacana. E não só de auxílio físico, emocional, e como o Dr. Vicente citou, é muito importante que a gente saia de onde nos adoeceu. E ela estava nesse momento de transição de carreira, inclusive, numa empresa que estava fazendo muito mal para ela, não só emocionalmente, mas fisicamente, porque a gente sabe o quanto a gente somatiza as nossas emoções, né? A gente traz para o físico aquilo que está no nosso emocional, no nosso coração. E ela estava passando por esse momento. E eu estava ali, e nada por acaso, que a gente se conectou, conversando, levando um pouquinho do conhecimento para aquele momento para ela. E hoje ela está aqui como uma grande líder dentro da nossa equipe, e eu quero dar um abraço especial e dizer que ela é muito importante, e era o momento certo, na hora certa, que a doTERRA chegou na vida dela, não só para trazer a questão da dor emocional, física, mas também financeira, porque hoje ela é uma grande líder dentro dessa empresa que é global. Ana, por favor, eu quero te dar um abraço aqui, e que todos saibam dessa história. Quer dar uma palavrinha? Olha, já vou ensaiar, né? Então, meu nome é Ana Paula, com muito orgulho, eu sou aromaterapeuta hoje. Sou consultora da doTERRA, com muito orgulho, foi uma grande conquista. Eu me tornei aromaterapeuta me tratando, né? O Dr. Vicente é muito especial para mim. Eu tenho anos de história com ele, antes da pandemia. Começou com uma dor no joelho, uma dor lombar, fui tratando. Eu falei, nossa, na acupuntura também trata o emocional, também trata questões menstruais, e foi indo. E resumindo a história, né? Quando eu conheci a Mari foi num momento chave. Eu até passei por um procedimento também com a doutora Ana Carolina, né? Que foi o Dr. Vicente chamou carinhosamente de pronto-socorro. Né? Trabalhamos a respiração. A doutora Carolina veio com 3 gotinhas, acho que foi 2, né? Aliás, né? 2 gotinhas de Copaíba. Olha a memória, né? Como que funciona os olhinhos, hein? 2 gotinhas de Copaíba com 3 dias de dor no estômago, tomando remédio e nada. Né? Chega uma hora que a gente fica, né, tão inflamado, emocional também, né? Fica flor. E resumindo, eu tomei as gotinhas de Copaíba. Quando eu saí da sala, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E eu olhei para a Mari e falei, Mari, eu quero. Aí eu já levei o difusor, levei um que vem inclusive com lavanda, com laranja, porque um dos meus desesperos, né, doutora, é que eu não conseguia dormir. Eu sonhava com a empresa, sonhava que estava presa dentro de um galpão, para vocês verem como que o emocional, né, mexe com a gente, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer um não, ou quando diz um não, o não não é bem aceito, acho que muitos já passaram por isso, né?
até mesmo falam para a gente colocar limites. Quando a gente tenta colocar limites, passa no psicólogo, passa no psiquiatra, quem diz que a gente consegue, né? Então, assim, é uma luta diária, né? E a gente conta com o apoio dessa equipe maravilhosa, são pessoas maravilhosas que entraram na minha vida. José, quero agradecer também. Tá aqui o meu marido, Marilei, que hoje é minha cliente, amo de paixão. Obrigada por ter vindo. Tem a Silvia aqui também, minha irmã. Eu quero agradecer a todos, principalmente a todos vocês por dar essa oportunidade, viu? Bem-vindos. Que linda. Bom, gente, e agora vamos falar com a Carol. A doutora Carol está aqui para compartilhar conosco os conhecimentos ligados à estética, à nossa saúde integrativa também. Mas antes Vou mudar, tá bom? de eu passar o microfone para ela, a gente vai também, já que vamos falar